Alô, amigos do programa Fato Concreto. Hoje nós estamos muito felizes recebendo aqui uma enciclopédia, uma verdadeira enciclopédia, Aloysio Vasconcelos, presidente da Associação Comercial de Juiz de Fora por 24 anos, um absurdo, né? E também vice-presidente da Federa Minas por 12 anos. Um homem cuja importância no município ele faz questão de ignorar simplesmente com a frase: eu não sou melhor do que ninguém. Humildade cabe em todo lugar. E ao lado de Aloysio Vasconcelos, o nosso querido analista político de Juiz de Fora, em Minas, o verdadeiro Duda Mendonça de Juiz de Fora, o Edson Fonseca, mais conhecido como Edinho. E ao meu lado, o melhor jornalista das Minas Gerais, Ricardo Miranda. Aloysio Vasconcelos tem uma missão nesse programa de hoje, uma missão muito bonita. É porque ele quer trabalhar para as candidaturas de Juiz de Fora. E a Associação Comercial, então, vai iniciar uma campanha pedindo voto para os candidatos de Juiz de Fora. Mas isso os senhores próprios ouvirão do próprio Aloysio e de Edson Fonseca. Aloysio Vasconcelos, bom dia. Bom dia, Desidério, bom dia, ouvintes. É uma grande alegria, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu quero dizer que é com muita alegria e motivação que nós vamos iniciar pela segunda vez essa campanha para aumentar a nossa representatividade. Eu tenho uma gratidão muito grande por Juiz de Fora, Desidério, que foi uma cidade que acolheu a mim, a minha família, e principalmente aos meus negócios. Eu sou um forasteiro, vim para cá em 82, recomecei a vida aqui depois de um casamento desfeito, e essa cidade me acolheu e fez com que minha empresa fosse a maior empresa de telecomunicações de Minas. Nós tivemos a oportunidade de assumir a Telemar aqui, assumimos a Telemig, minha empresa criou em Juiz de Fora as primeiras cabines públicas de internet. Eu reconstruí minha vida, superei todos os meus sonhos em Juiz de Fora. Então eu acho que uma obrigação que eu tenho é retribuir essa cidade com a forma que ela me acolheu quando eu vim para cá em 82. Perfeitamente. E em 2014, também, sempre com a participação do Edinho, quando se fala em política na Associação Comercial, nós temos um mentor e um consultor que é Edson Fonseca. Em 2014, nós, em parceria com o Grame, fizemos essa campanha pela primeira vez. Colocamos alguns outdoor, aqueles adesivos em ônibus e divulgação. Nessa época, a rede social não era tão forte, mas nós fizemos uma campanha para que o povo de Juiz de Fora votasse em candidato de Juiz de Fora. E no tempo que eu estou aqui, Juiz de Fora nunca teve uma representatividade tão forte, que eu acredito que a gente tenha contribuído fortemente com a campanha que fizemos em 2014. Então eu estou convidando todas as entidades, vamos passar a convidar as empresas também para abraçar essa campanha, que é uma campanha apartidária em benefício de melhorar a nossa representatividade em Juiz de Fora. E eu entendo que isso é um papel da associação comercial, porque a partir da hora que você tem mais representatividade, você tem mais emenda, você tem mais dinheiro, você tem mais obra, tem mais dinheiro circulando na cidade, e nós estamos usando muito disso. Perfeitamente. Edson Fonseca, meu querido amigo, bom dia. Bom dia, Desidério. Mais uma vez, muito obrigado pelo honroso convite. Dessa vez, tendo aqui ao meu lado essa figura ímpar na nossa cidade, o prestígio dele transcende, né? Não só Juiz de Fora, como Minas Gerais. Então, a gente se sente muito gratificado em poder participar hoje ao lado dele, recebendo esse seu convite. Ao Ricardo, meu grande amigo, é sempre um prazer, você sabe, de trocarmos ideia, aprender um pouquinho mais com todo o seu conhecimento. E o Aloysio, realmente, não tem palavras. O Aloysio é dos grandes nomes da nossa cidade, um empresário de sucesso, um homem que ama Juiz de Fora, que tem feito todos os esforços para que nossa Juiz de Fora possa continuar avançando, crescendo. Então, me sinto muito honrado e, mais ainda, da oportunidade de hoje, no Fato Concreto, trazer em primeiríssima mão para a população de Juiz de Fora, para os candidatos de Juiz de Fora, aquela tese que eu defendia semana passada aqui nas minhas palestras, nos meus encontros, que é o voto
em Juiz de Fora, nos candidatos de Juiz de Fora. E ontem estivemos reunidos na Associação Comercial e, mais uma vez, o Aloysio, com essa mente brilhante, mente aberta, encampou de imediato e ontem mesmo já iniciou os procedimentos para que breve, nos próximos dias, Juiz de Fora tenha a campanha. Vote nos candidatos de Juiz de Fora. Esse é um presente que nós estamos oferecendo aos candidatos da nossa cidade. Muito obrigado, estamos à disposição. Muito nos honra que seja no fato concreto o pontapé. Ricardo Miranda, nosso jornalista, bom dia. Bom dia, Desidério, obrigado por estar aqui. Hoje é especial mesmo. Muito especial, é verdade, Tá bom, prazer estar com o Edinho. E é legal, Desidério, dentro daquilo que eu sempre falo da sua presença na comunicação de Juiz de Fora. O Aloysio falou que em 2014 começou esse movimento, o Edinho esteve aqui semana passada, a gente levantou, e se a gente retomasse esse ambiente de discussão, esse fórum que você traz para a comunicação, para a política de Juiz de Fora, é importantíssimo, tá vendo? A gente tem muito a ganhar. Hoje, quem está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, vai ver o tanto que a gente vai ganhar com essa proposta que vai ser hoje aqui melhor esclarecida. Perfeitamente. Aloysio Vasconcelos, vou contar até um segredo aqui para os nossos internautas. O Aloysio Vasconcelos não gosta de ser chamado de senhor, não. O senhor está no céu, é você mesmo. Então, os senhores não se espantem de eu tratá-lo por você, uma pessoa que eu nutro um respeito imenso, mas, segundo a sua vontade, ele será tratado aqui por você o tempo todo. Aloysio Vasconcelos, você em 2018 abriu mão de uma candidatura ao Senado e todos nós tínhamos absoluta certeza da sua vitória naquele momento. No entanto, o senhor em 2018, você em 2018, esteve no palanque do candidato a presidente Jair Bolsonaro. E foi muito importante a sua participação. Ao mesmo fato que também, concomitantemente, você pedia apoio para o que veio a vencer as eleições, o Carlos Viana, senador Carlos Viana. Logo que passa as eleições, em 2020, Margarida Salomão vence as eleições à Prefeitura de Juiz de Fora. E você, sem mínimo constrangimento, estava em diversas festividades ao lado da prefeita Margarida Salomão. Então eu pergunto, a sua agenda em 2018 com Bolsonaro e Carlos Viana era uma agenda empresarial, partidária ou política? Em 2020, quando você, estando ao lado da Margarida Salomão no PT, era também uma agenda política, uma agenda partidária, uma agenda empresarial? Fique à vontade. Muito bem, Desidério, muito obrigado pela pergunta. É uma grande oportunidade, até que eu acho que eu devo essa resposta à sociedade de Juiz de Fora. Eu estava muito motivado, era um marinheiro de primeira viagem ao Senado. Você disse, a minha família percebeu também, e meu filho, quando viu que eu teria fortes possibilidades de ser senador, e ele falou, pai, eu quero que você saia disso, e brigou fortemente comigo, e me disse, você escolhe Brasília ou a sua família. Até rimou, né? O Brasília ou a sua família. Eu falei, filho, mas eu conversei com vocês antes, vocês concordaram de eu ser candidato. Nós concordamos de você ser candidato, pai, não de ser senador. Agora chegou a hora de você sair, senão você vai ser senador, mudar para Brasília. Se você acha que Brasília é mais importante que a sua família, você vai, mas esquece que eu sou seu filho. Você imagina o que é para um pai ouvir uma coisa dessa, né? Eu chorei, passei a noite chorando, a Edinho sabe disso, eu fui para a reunião com eles, com a campanha pronta, chorando, porque eu estava muito motivado com aquilo, mas eu acho que, em primeiro lugar, a família. Renunciou naquele momento. Renunciei naquele momento, né? E, em função disso, eu, como sou diretor e vice-presidente da Federaminas, a Federaminas estava me apoiando totalmente, com 330 associações comerciais ativas em Minas Gerais, e não porque eu tenha qualquer qualidade, mas porque seria muito bom para a nossa entidade Federaminas ter um representante no Senado, né? Então, essa foi a questão da retirada da minha candidatura ao Senado, quando sinalizava a minha vitória, e meu filho, como auditor da Receita Federal, ele ouviu isso em várias cidades de Minas, que
um tal de Aloysio Vasconcelos de Juiz de Fora, que ninguém nunca tinha visto falar, seria senador. Todo lugar que ele ia, ele ouvia isso, foi isso que forçou a ele me pressionar para que eu declinasse. Esse foi o motivo, tá? Na época eu estava presidente do partido, do PSL, o Edinho estava trabalhando lá conosco, né? E nós tivemos a oportunidade de convidar Bolsonaro, ele veio a nosso convite, a convite da Associação Comercial, para participar de um almoço empresarial que nós promovemos no Trade para recebê-lo, né? E naquela dia 6 de setembro, o almoço tinha mais de 800 empresários, e ele já, lá no almoço, ele falou, você começou a me enganar aqui, você falou que ia ter 200 pessoas, tem mais de 1.000. Eu falei, não, capitão, aqui não tem 1.000 não, tem 848. Foi lá embaixo, vai ter 2.000 pessoas? Foi lá embaixo, eu não garanto não, porque amanhã é dia 7 de setembro, se nós tivéssemos feito esse evento em Cabo Frio ou Guarapari, teria mais público, porque o povo daqui viaja todo na véspera feriado. Então, mas eu acredito que vai ter em torno das 2.000 pessoas. Quando nós descemos com ele, chegamos lá o Edinho estava conosco, nós descemos o calçadão junto, não sei quantas mil pessoas tinha lá. Superou todas as nossas expectativas, né? Na época, não foi uma decisão minha, eu ouvi, eu tenho uma diretoria, eu represento a classe empresarial de Juiz de Fora. Era um desejo da classe empresarial que precisava de uma mudança naquela ocasião, certo? E a maior possibilidade que nós tínhamos, claramente, seria Bolsonaro. E que atendeu a todas as reivindicações que nós fizemos naquela época, nós entregamos a ele um documento, e os nossos pleitos, que seria a reforma trabalhista, e etc., uma pauta longa de reivindicações, ele se comprometeu conosco e cumpriu uma parte considerável delas. Muito bem. Isso foi um momento em que eu estava presidindo uma entidade apartidária que nós votamos para que ela tomasse uma posição e capitaneasse esse processo em Juiz de Fora. Foi o que aconteceu em 2018. Tá? Isso não foi uma decisão minha, foi uma decisão de unanimidade da diretoria. Muito bem. A Margarida, a partir daí, nós voltamos a ser partidários. Tá? Naquele momento, nós da Associação Comercial, nossa missão é defender os legítimos interesses da classe empresarial. O que a gente faz é o que o empresário quer. Nós estamos lá para defender os interesses da classe empresarial. Essa é a nossa missão. E naquele momento, a classe empresarial cobrava uma ruptura no processo, no sistema, e foi o motivo pelo qual, naquele momento, nós abraçamos a campanha de Bolsonaro, né? Muito bem. Você falou com relação à Margarida. Isso. Eu tenho que reconhecer o seguinte. Eu estou na associação, meu primeiro mandato foi em 99, tá? E eu tenho um respeito, uma admiração muito grande pela Margarida, e vou te dizer, Desidério, eu nunca disse isso em público, vou dizer para você aqui agora. Eu estou lá no 10º, o mandato da associação é de 2 em 2 anos, eu estou lá há 24 anos, que eu ganhei 12 eleições, nunca deixou de ter eleição, tá? Nós ganhamos 12 eleições, por isso é que eu estou lá há 24 anos. E eu nunca tive um trânsito tão bom quanto a gente tem hoje na Prefeitura de Juiz de Fora. Eu digo, não é eu, não. Quando eu falo eu, é a classe empresarial. Hoje, as demandas dos empresários, a prefeita recebe, ouve, gosta de ouvir e tem atendido a grande maioria de nossas reivindicações. Então, a gente tem que reconhecer o apoio que Margarida tem dado à classe empresarial. Isso é inquestionável, certo? Então, eu acho o seguinte, como representante da classe empresarial de Juiz de Fora, eu tive, inclusive, com a Margarida na China, recentemente, representando a classe empresarial de Juiz de Fora, tá certo? Eu não posso deixar de cumprir minha missão. Como representante da classe empresarial, nós temos que ter um bom trânsito no governo estadual, como nós temos um bom trânsito. A prova disso, eu estou recebendo o secretário de Cultura e de Turismo do governo de Minas amanhã na Associação Comercial. Então, nós estamos abertos, temos um trânsito espetacular, tanto em Brasília, quanto em Belo Horizonte, quanto em Juiz de Fora, nos órgãos públicos. E entendo que a nossa missão é fazer essa ponte em benefício da classe empresarial. Perfeitamente. Edson Fonseca, o que você me fala dessa explanação fantástica de Aloysio Vasconcelos, você que está praticamente, diuturnamente na associação comercial, vivendo toda
essa coisa fantástica que acontece lá. Desidério, Ricardo, aos nossos ouvintes, eu tenho tido a honra do Aloysio sempre me chamar para um bate-papo, para falar sobre a cidade. Aqui mesmo no seu programa, por várias vezes, você vê o quanto nós defendemos que Juiz de Fora precisa crescer, Juiz de Fora precisa voltar a ser grande. E eu tenho uma honra, eu vou guardar isso na minha história, na minha vida política, porque em 2018, nosso amigo aqui, Aloysio, eu estava num almoço com o Guilherme Duarte, vice-presidente da Associação Comercial, e eu mostrava a ele que eu não entendia como é que o candidato até então, Jair Bolsonaro, despontando em todas as pesquisas, em crescimento, e que o partido em Minas Gerais não tinha um candidato ao Senado. E eu mostrei isso para o Guilherme, e falei, Guilherme, me ajude a convencer, eu tenho a pessoa que, se aceitar, vai ser o próximo senador. E te digo mais, Guilherme, pelas minhas projeções, pelas minhas análises, ele tem potencial para ser o senador mais votado da história de Juiz de Fora. E ele aí falou assim, mas quem é esse nome? Falei, chama-se Aloysio Vasconcelos, presidente da Associação Comercial. Ele parou, pensou, refletiu. Mas você acha mesmo? Eu falei assim, Guilherme, isso é uma sensibilidade que eu penso ter. Eu vejo o Aloysio com potencial e o nome que segui, indicado pelo Jair Bolsonaro nessa época, em 2018, tem grande chance de ser o próximo senador. Ah, mas você tinha consciência da estrutura de mais de 350 associações do Estado. É óbvio, nós estávamos num momento que ele já sairia na frente dos demais. Tá O peso, a força das associações comerciais, da Federa Minas e tudo, isso daria a ele um potencial de alavancagem muito grande. E o Guilherme falou assim, vamos ligar para ele aqui agora. E nós ligamos. E ele atendeu, ele estava em Ubatuba, na casa que ele tem lá, estava em construção ainda essa casa dele. E papo vai, papo vem, falando assim, Aloysio, eu estou aqui com o Edinho. E ele resolveu lançar o seu nome candidato ao Senado. O Aloysio achou que era brincadeira. Começou a rir, falou, poxa, eu estou aqui num sol aqui e tudo. Vocês estão de brincadeira? Não, não é brincadeira não, é sério. E o Aloysio então falou assim, deixa eu voltar a Juiz de Fora e nós vamos nos reunir, vamos conversar. Então logo ele chegou a Juiz de Fora, retornando, nós nos reunimos, eu, ele e o Guilherme, e eu mostrei ao Aloysio que o potencial da candidatura dele seria enorme, porque ele seria, naquele momento em que já havia uma polarização, né, Ricardo? Lula e Bolsonaro, que provavelmente os nomes seriam atrelados aos dois candidatos. E o Aloysio pediu um tempo para pensar. Naquele momento ele foi conversar com a família. Passados 2, 3 dias ele nos deu o retorno. Teve naquele primeiro momento o aval da família. Isso é importantíssimo. Isso eu sempre digo nas minhas palestras. Se você quer se envolver no meio político, quer ser candidato, se você não tiver o aval familiar, você está criando um problema para você. E o Aloysio, então, aceitou o desafio. Imediatamente, nós começamos a acionar o meio político. O Guilherme é muito amigo do Marcelo Álvaro, até então era o presidente do PSL em Minas Gerais e coordenador da campanha do Bolsonaro. E acertamos de ir conversar com o Marcelo Álvaro sobre o Aloysio. Fomos inicialmente eu e o Guilherme, falamos quem era, ele então se dispôs a conversar, ele queria conhecer, que ele não conhecia o Aloysio, e se dispôs a conhecer. Nós achamos muito estranho um partido que, uma candidatura fortíssima naquele momento, não ter um candidato ao Senado. É um fato raro, até porque as vagas ao Senado de suplente são disputadíssimas. Você imagina a chapa, você sendo cabeça dessa chapa. Ele então aceitou e pediu que nós levássemos o Aloysio lá. E aí o Aloysio concordou, nós fomos levar o Aloysio, e já de imediato houve uma simpatia, uma empatia muito grande do Marcelo Álvaro ao conhecer a história de sucessos, a história de vitórias desse homem de batalha, de trabalho em prol da cidade e do Estado. E falou assim, agora eu preciso de mais alguns dias para que eu possa fechar com o Bolsonaro a aceitabilidade da candidatura do Aloysio. E já no dia seguinte, para nossa surpresa, falou, olha, está aprovado
Bolsonaro concordou, o Aloysio é o nosso candidato. Eu lembro até de um fato daquele momento, que ele falou, e agora, quem que vai ser o suplente dele? Nós não tínhamos nomes. E aí o Marcelo Álvaro, humildemente, né, Luiz, perguntou, Aloysio, você se incomodaria de eu indicar a minha esposa, na época, né, a esposa dele, como primeiro suplente? O Aloysio, muito gentil, de imediato falou, não, Marcelo, é até uma honra, já que você é o coordenador, você é um deputado federal, e ela seria a primeira suplente. Muito bem, o Desidério, dali para frente nós começamos a movimentar toda a sociedade Juiz de Fora, as associações, o Aloysio empolgadíssimo. E você quase destruiu uma família, segundo as falas do Rapaz, Aloysio. olha, quem vocês vivem também há muitos anos sabe que a política é contagiante, né, Ricardo? É muito difícil depois que você entra, você sair. Enfim, aí as associações de Juiz de Fora, vários nomes começaram a se enganjar. Nós começamos a fazer reuniões no CDL, toda 2, 3 vezes por semana, 40, 50 empresários. Ô, gente, o Aloysio tinha 2 celulares, ele deixou um celular comigo, meia-noite, prefeitos de todas as cidades de Minas Gerais me ligando, nós queremos material, manda aqui, me manda uma foto, enfim, foi um troço fenomenal. E eu, dentro daquele trabalho que eu gosto muito de fazer, Ricardo conhece, Desidério conhece, de números, eu projetava o Aloysio naquela eleição que ele teria em torno de 6 milhões de votos. Ou seja, ele iria superar o senador mais votado da história, que foi... Até o governo, né? Foi Até o governador, o Neves, o Aécio Neves, que teve 5 milhões e 300 mil votos. E até a véspera da convenção, tudo acertado, o Aloysio nós terminamos uma reunião com os empresários, mais de 50 empresários, foi terminar 2 horas da manhã de sexta-feira, nós iríamos para Belo Horizonte às 10 horas da manhã, porque nós iríamos almoçar com o Marcelo Álvaro, para acertar detalhes, no sábado seria a convenção, quando na manhã de sexta-feira o Aloysio me liga, declinou da candidatura e diz que precisava falar comigo. Eu falei, você está querendo antecipar uma saída? Vamos embora já. Não, eu preciso conversar com você. E aí eu confesso a você, Desidério, a você, Ricardo, ao próprio Aloysio, eu já falei isso, a todos que estão nos ouvindo, assim, foi um dos momentos mais difíceis, mais dolorosos da minha vida política. Eu passei por um problema, inclusive, de depressão. Mas a gente tem que entender, e realmente eu concordo, família em primeiro lugar. Mesmo tive que aceitar e não tinha outro jeito, com família você não discute, né? Mas aquilo foi muito difícil. E o que mais, além da saída dele, é que Juiz de Fora certamente perdeu um senador que poderia fazer muito pela nossa cidade. Mas eu quero dar os parabéns a ele no que diz respeito à sua escolha, colocando a família em primeiro lugar. Qual o nome do menino que fez a questão que você desistiu, Aloysio? Rogério. Rogério, vou te puxar a orelha, viu? Quando nós nos encontrarmos, vou te puxar a orelha. Ricardo Miranda, fica à vontade. Deixa eu só fazer uma colocaçãozinha. Realmente foi muito difícil, eu passei a noite chorando, porque todas as sinalizações eram de sucesso, mas eu acredito muito em Deus e acredito que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Quando você está bem intencionado, se aconteceu aquilo, naquele momento era o que teria que acontecer, e hoje eu agradeço muito a Deus de ter me tirado daquele caminho naquele momento. Perfeitamente. Ô, Luiz, essa história que você contou aí de estar num partido, de estar apoiando, depois essa relação. Você faz uma coisa que eu acho que faz falta na política de Juiz de Fora, e depois, na hora que nós vamos entrar para falar dos nossos candidatos que a gente quer que vote aqui. É o seguinte, cara, a gente precisa, a cidade ganha mais fora da polarização. E você transitou muito bem, eu quero saber isso, como é que você transitou muito bem nisso. Uma conjuntura política de um momento te levou naquela circunstância, como você disse, da classe empresarial naquele momento, precisava, havia de fato, eu vivi muito isso, tinha um sentimento de mudança mesmo, uma coisa muito pesada que veio e tanto é que o Bolsonaro acabou sendo eleito. Mas ao mesmo tempo, na hora que passa aquele período, aí você vem um período seguinte, que o PT, pela primeira vez, consegue fazer um governante de Juiz de Fora, você faz essa transição olhando os interesses da categoria, pensando na cidade. Eu acho que a gente perde
muito, eu sempre faço essa crítica aqui, a gente perde muito quando a gente embarca na polarização cega, que ela limita as discussões da cidade. Não tem problema nenhum você estar na direita, na esquerda, até mais à esquerda extremada, mais à direita extremada, não tem problema nenhum. Eu também converso com todo mundo, eu estou no meio, às vezes a gente é até atacado por isso. Mas eu acho que isso não pode nos cegar de discutir Juiz de Fora, de discutir o desenvolvimento da onde você mora, da onde você tem seus negócios, da onde a gente trabalha, a gente vê isso. E vocês na associação, vocês fazem isso bem, cara. Como que é isso? Como que você lida com isso internamente? Olha, veja bem, eu acho que isso é uma missão nossa. Nós temos que transitar bem, independente do partido, né? Eu tentei, confesso que eu tentei várias vezes aproximar o governador da prefeita, porque eu acho que seria positivo tanto para o governo de Minas quanto para a prefeitura de Juiz de Fora, né? Eu não tenho partido, só tive filiado a um partido que eu tive a oportunidade de presidir, que foi o PSL, que eu coordenamos junto com Edinho, Guilherme, montamos uma equipe, coordenando naquela ocasião o partido Bolsonaro. Passou aquela eleição, eu cancelei minha filiação e nunca mais filiei a partido nenhum. Hoje eu não tenho partido, eu acredito nas pessoas, no compromisso das pessoas. Então, isso facilita muito o nosso trânsito no governo de Minas, no governo federal e tal, e a gente tem tido muita facilidade, graças a Deus, de transitar, porque para nós é imprescindível esse trânsito junto às autoridades para cumprir nossa missão, que é defender a classe empresarial. E isso te dá legitimidade hoje para fazer essa proposta que você está trazendo. Com certeza, eu acho até que é uma obrigação nossa, porque veja bem, parece que eu estou fazendo isso muito focado em beneficiar o comércio, que beneficia diretamente o comércio, a indústria, serviço, né? O fato de nós aumentarmos a representatividade de Juiz de Fora, eu considero como o turismo que eu vou estar recebendo no secretário de Turismo na minha manhã. Porque você movimenta toda a cadeia produtiva da cidade. A partir da hora que vem mais emenda para cá, que vem mais dinheiro, você movimenta toda a cadeia produtiva e isso é tudo que o empresário quer. Tá certo? Você cria um ambiente mais favorável aos negócios, você movimenta a cadeia produtiva, essa é a nossa missão. Então, eu acho muito assertiva e não quero fazer isso sozinho, não tenho pretensão nenhuma que isso seja uma campanha da Associação Comercial, quero que seja uma campanha de Juiz de Fora. Eu estou convidando todas as entidades empresariais para estar conosco abraçando essa causa. Né? Ontem eu falei com algum, falei, gente, eu quero é o seguinte, vamos adesivar os ônibus de Juiz de Fora todos, que o povo de Juiz de Fora vota em candidato de Juiz de Fora. E você põe sua logo, não precisa pôr da associação. Eu quero é o resultado. Nós nunca tivemos vaidade com o nome de entidade, nem eu, não tem motivo nenhum para ter vaidade com nada, mas nós queremos é resultado. Eu acho que se a gente tiver uma representatividade maior, a cidade inteira ganha e acho que isso é nossa obrigação. E tem candidatos de todo tipo, né? De todos os partidos. Todo mundo nessa campanha nós estamos trabalhando para os dois lados opostos, né? Para os de extrema direita, para os de extrema esquerda, para os de centro. Tem de tudo. Né? Ou seja, nós estamos trabalhando pela cidade. E eu acho que todo cidadão, todo empresário de Juiz de Fora, todas as entidades empresariais devem abraçar essa causa, porque todos ganham. Perfeitamente. João Luiz, antes da gente falar da sua candidatura à Prefeitura de Juiz de Fora em 2028, eu gostaria que você... Rogério pode estar ouvindo, hein? Eu gostaria que você dissesse aos nossos internautas a história do candidato 171 de 2022. É um fato curioso, mas é um fato que, de fato concreto, aconteceu, que eu gostaria que você participasse aqui aos nossos internautas. Conta pra gente. Meus amigos, eu tenho muitos amigos na nossa federação, que para nós é uma família, que é a Federaminas, né? Até porque eu estou lá há muito tempo e a gente conta periodicamente com nossos pares, que são presidentes das associações comerciais. Nesse evento mesmo que nós recebemos uma homenagem aí do Senado, da Assembleia Legislativa, eu recebi uma homenagem também do presidente da Associação Comercial de Ubá, que veio prestigiar nosso evento e trouxe uma placa comemorativa aos 130 anos da associação, dizendo que nós somos referência para a região e tal.
Então, existe uma amizade muito forte entre a gente. E, naquele momento, seria muito importante para a Federaminas que a Federaminas tivesse um senador, né? E eles estavam me cobrando o santinho da minha candidatura ao Senado, e como não tinha acontecido ainda a convenção, eu não podia ter o santinho. Um de nossos amigos se antecipou, pegou uma foto minha, que a Federaminas tem várias, que eu sou vice-presidente lá, e fez um santinho na melhor das intenções. Só que isso foi uma gozação com alguns amigos, porque ele fez um santinho para a senadora Luiz Vasconcelos 171. Quando o pessoal começou a me gozar com 171, eu liguei para ele e falei, meu amigo, como é que você faz um negócio desse? Ele falou, Luiz, o partido não é 17? É. PSL é 17. Você é o único candidato do Bolsonaro, o único candidato do partido. Do PSL. Do PSL. Sou. Então, pô, o número é 171. Onde é que eu errei? Na realidade, ele não errou em nada. Ele fez até o santinho certo, possivelmente seria esse número. Mas coincidiu com o 71, que vira brincadeira e gozação. Mas acho que até isso, quando as coisas estão favoráveis, até isso eu acredito que ia contribuir para que a gente tivesse uma votação acima da média. Perfeitamente. Ricardo, à vontade. Luiz, agora, em relação à campanha, eu gosto dessa campanha, mas tem o outro lado da campanha que a gente tem que ter o compromisso de quem é candidato. E isso que eu queria chamar a atenção quando você estiver discutindo a proposta lá dentro. O que acontece? Eu sou muito crítico à ideia de culpar o eleitor. Eu acho que o eleitor vota dentro das circunstâncias da vida dele, do dia a dia, eu não critico. Então, mas eu acho importantíssimo que Juiz de Fora tenha uma bancada grande. Mas aí, o candidato de Juiz de Fora está na hora dele começar a falar assim, por que esse eleitor não vota em mim? Qual o compromisso que eu preciso fazer com ele? Se eu tenho 50% dos meus votos em Juiz de Fora, eu posso me comprometer que 50% das minhas emendas vai para Juiz de Fora, independentemente que aí eu entro no ponto que você foi. Independentemente de o governo ser ou não meu aliado, mas eu tenho que pensar em Juiz de Fora, igual o comportamento que a Associação Comercial teve. A gente precisa também de os candidatos que vocês vão fazer, e a gente da imprensa vai ajudar muito, um grande movimento, mas os candidatos também precisam assumir alguns compromissos com o Juiz de Fora. Esse eu acho muito importante, assim, cara, o Juiz de Fora está disposto a conversar com vocês. Vocês têm que se tornar palatáveis para os eleitores também. Tem que ser crítico. As propostas deles, os compromissos deles com o Juiz de Fora. E outra questão que eu acho, emenda. Ontem eu falava isso aqui com o vereador Wagner, que é candidato a deputado federal pelo MDB. Não basta, as emendas ajudam muito. Então, por exemplo, eu vou falar assim, olha, coloquei 20 milhões de emenda em Juiz de Fora, só que para fazer um museu. Só que aí dependia do governo de Minas. E o governo de Minas atrasou. Aí eu gravo um vídeo e falo, botei 20 milhões, não usaram o dinheiro, problema. Isso não ajuda. A gente precisa de articulação política. Além do dinheiro, tem que ter articulação política. Tem que sentar, Aloysio, reúne os empresários, vou com vocês a Belo Horizonte, vou com vocês em Brasília. O deputado, ele precisa ajudar a, de fato, os recursos chegarem na finalidade. Não basta gravar um videozinho falando que está mandando recurso. Se o recurso não chegou na ponta, eu mandei. Se não usou, não é problema meu. É problema sim. Então, assim, eu acho que isso tudo tem que estar no pacote. Nós vamos fazer um movimento gigante, mas tem que estar no pacote. Eu falo em nome da classe empresarial. O empresário não vota em candidato, tá? A gente vota em propostas. Por isso é que a gente provoca esses movimentos para ouvir a proposta dos candidatos. E nesse encontro que nós vamos fazer com os candidatos ao governador, nós vamos ter um documento das nossas reivindicações, o que é importante para a classe empresarial, e eu não tenho dúvida que a classe empresarial vai votar naquele que abraçou fortemente a nossa demanda, que é a demanda da classe empresarial. Tá? Nós já fizemos isso várias vezes para prefeito, não adiantou, porque vários se comprometeram com a pauta nossa e não cumpriram. Mas nós continuamos persistentes nessa proposta. Por todas as vezes que nós recebemos um candidato, nós apresentamos a nossa proposta, o que é importante para nós. Tá? E eu estou até com uma certa urgência agora, porque eu soube ontem que o nosso candidato ao governo de Minas
vai estar conosco segunda-feira, Calil. Alexandre vai Calil. estar aqui segunda-feira. E nós estamos numa roda viva, estávamos com o aniversário da Associação Comercial, e nós não preparamos ainda essa pauta, mas eu vou preparar isso em urgência, porque ele não vai sair daqui de mão vazia. Vai ter uma proposta de reivindicação da classe empresarial de Juiz de Fora, que nós vamos entregar lá segunda-feira. Né? Então, a gente vota nas propostas e não no candidato. Agora, eu concordo plenamente com o que você disse. Tá? Veja bem, eu até peguei um gancho na sua pergunta, Ricardo, que foi muito inteligente, de uma visão fantástica. Muitas pessoas me perguntam por que Uberlândia passou Juiz de Fora. Exatamente pelo que você disse. Tá? Em Uberlândia, toda segunda-feira tem reunião na Associação Comercial de Uberlândia com os deputados independentes de partidos. Eu tentei fazer isso aqui. Eu promovia que alguns cafés parlamentares, que eu convidava todos os candidatos independentes de partido. Com isso, nós viabilizamos até um recurso de 45 milhões, que infelizmente, como você disse, veio o recurso, mas não foi usado, para o Parque Tecnológico de Juiz de Fora, num café empresarial que nós promovemos, no qual nós levamos todos os deputados de Juiz de Fora. Tá? Nós promovemos um café empresarial na cobertura do Trade Hotel, reivindicando o Parque Tecnológico de Juiz de Fora, porque nós achamos que é um projeto muito imprescindível para Juiz de Fora, para gerar até os talentos que a universidade produz, não só a federal, mas as particulares também. Nós já estamos carregando essa bandeira há algum tempo, que o Parque Tecnológico de Juiz de Fora será um grande divisor de águas. Nós fizemos um café parlamentar, convidamos todos os deputados. Na época, o Watson Ribeiro apresentou uma proposta. Eu fui a Brasília, assinei junto com ele, junto com o então reitor da universidade, 45 milhões para o Parque Tecnológico Juiz de Fora. Esse recurso ficou disponível até que não foi usado e perdemos esse recurso. Né? Então, isso que você falou é fundamental. Então, qual que é a diferença de Uberlândia para Juiz de Fora? Que lá eles trabalham juntos. Os deputados, independente de partido, passou a eleição, nós temos que trabalhar pela cidade, nós temos que vestir a camisa da cidade. E isso eu respondo também a primeira pergunta do Desidério, por que a gente está tão alinhado com a prefeita? Hoje nós temos que trabalhar junto, o nosso partido é a cidade. Perfeitamente. O Edson Fonseca, você está aí ouvindo e vendo o Aloysio Vasconcelos falar. Assistindo uma aula, né? Quem sou eu para falar com vocês? E você conhece toda a situação também, toda a dinâmica da associação comercial. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. O e-commerce, ele não tem prejudicado muito o comerciante físico com a sua loja? E não seria esse um dos fatores também de hoje em Juiz de Fora muitas lojas estarem fechando, Aloysio? Você tem recebido muita queixa disso? Fala pra gente os dois, explica pra gente o que está acontecendo. Veja bem, a gente não pode nadar contra a maré. Tá? A venda pela internet é uma realidade que ninguém derruba isso. Tá? Nós temos que ter, tá? E eu estou em contato com o Mercado Livre, eu quero trazer o Mercado Livre para fazer uma palestra na Associação Comercial, já estou tentando isso há algum tempo. Tá? Acredito que vou conseguir agora, porque eles vão montar uma instalação grande em Juiz de Fora, porque nós temos que convencer o empresário que, se ele quiser sobreviver, ele tem que aliar ao Mercado Livre. Todo mundo, as farmácias podem vender pelo Mercado Livre, qualquer um artesanato que você produz em casa, porque, gente, isso é uma mudança que aconteceu no mundo, é um efeito da internet, nós não temos como fugir disso. Quem for contra o Mercado Livre está indo contra si próprio. Estou falando Mercado Livre, mas não é só o Mercado Livre. Tem outras plataformas fortes, grandes, como a Amazon e tal. Mas é uma realidade hoje que é Mercado Livre. Tá? Um fato curioso. Veja, o que é o Mercado Livre hoje? Há 15 dias atrás, eu participei de uma reunião no condomínio, no qual eu tenho uns apartamentinhos para alugar, e a gente tem alguns imóveis ainda de aluguel, tá? E nós queríamos tirar o porteiro para reduzir o condomínio. Por que nós não conseguimos tirar o porteiro? Mercado Livre. Porque as pessoas estão trabalhando e chega encomenda, quem vai receber encomenda? Se nós tirássemos o porteiro... Já não é mais o porteiro. Então veja bem, gente, hoje não adianta nadar contra a maré. O Mercado Livre é uma realidade, ele alugou um galpão monstro em Juiz de Fora, está vindo, você levava 24 horas para entregar, agora vai entregar em 4.
Gente, nós temos que reconhecer. Quando você não pode derrotar o inimigo, você tem que aliar a ele. Nós estamos procurando um relacionamento com o Mercado Livre para levar eles para fazer uma palestra na associação comercial, para mostrar que ele é uma oportunidade para o comércio, que ele não fabrica nada. Sim, Aloysio, mas eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, porque nós assistimos aí o falecimento dos Correios. Falecimento mesmo. Então, quando fiz essa pergunta, eu esperava receber uma resposta seguinte, que os empresários de fora poderiam estar trabalhando junto à associação e também criar uma plataforma para não ficar no prejuízo, porque isso é um lucro, mas muito gigantesco, em torno de bilhões. Desidério, veja bem, é muito simples. Nós temos tecnologia de sobra hoje na Universidade Federal, nas startups que tem instaladas no Moinho. Eu tenho uma vice-presidência de inteligência artificial, até, aliás, uma oportunidade. Nós criamos na Associação Comercial, há 4 anos atrás, tá? Vice-presidência setorial do agronegócio, que eu acho que tem um futuro em Juiz de Fora. Nós já fomos uma grande referência na produção de café. Hoje, até na cafeteria, está difícil achar café, né? Café plantado em Juiz de Fora não tem mais nenhum. Não tem mais nenhum. E Juiz de Fora foi um grande fornecedor da Associação Comercial de Santos, que era quem exportava o café do Brasil, tá? Então, nós criamos, eu tive a oportunidade de criar uma vice-presidência setorial do agronegócio e a associação faz muito sucesso, Desidério, porque eu sempre procurei aliar pessoas melhores do que eu, sabe? E eu sempre estou rodeado, eu sou sempre o pior da roda, tá? Quando eu criei a vice-presidência setorial de agronegócio, eu convidei o maior empresário do agronegócio da Zona da Mata, que é Manel Teixeira Lopes, que é uma referência do agronegócio, que hoje é meu vice-presidente de agronegócio. Tá? Quando eu criei a vice-presidência setorial de comércio exterior, que poucas pessoas sabem que a Associação Comercial tem uma vice-presidência de comércio exterior para fomentar importação e exportação, eu convidei o CEO do Porto Seco, que é meu vice-presidente de comércio exterior. Ninguém conhece mais de comércio exterior em Juiz de Fora, que é o CEO do Porto Seco daqui, que é o Alexandre Rezende, que é meu vice-presidente, está com a gente lá na Associação Comercial, tá? E eu troquei recentemente o nosso vice-presidente da área de inteligência artificial, tecnologia e inovação, por um garoto que eu conheci na viagem à China, que é um fenômeno, que tem uma empresa incubada lá no Moinho, que chama João Celso, que hoje é o nosso vice-presidente de inteligência artificial. Então, eu acho que a Associação Comercial é uma entidade que tem 130 anos, mas ela sempre trabalhou à frente do seu tempo. Perfeito. Tá certo? A prova disso, inteligência artificial. Nós criamos essa pasta há 4 anos atrás. Hoje a gente participa dentro da prefeitura, que tem também esse órgão, né? Que cuida da parte de tecnologia, de inovação, de inteligência artificial. Nós temos um assento lá também. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que enxergar um pouco à frente do seu tempo, se quiser sobreviver. Então, essa questão que você tocou com muita inteligência no Mercado Livre, isso, nós temos estudado isso. Você criar uma plataforma, até essa plataforma se consolidar, quem estiver esperando já morreu. Muito caro. Então, hoje a plataforma que nós temos que nos aliarmos, ou é a Amazon, ou é a Mercado, as grandes, porque ninguém nasce grande, todo mundo nasce pequeno e cresce, certo? E hoje passou da hora de criar uma plataforma. E esse processo, Desidério, que vai acontecer aqui, vai acontecer, e é bom a gente estar pensando, igual o Luiz falou, ter gente pensando, a gente coisa, que é o seguinte, fechou uma loja, sim, mas se a gente tiver os lojistas daqui, os comerciantes daqui, dentro dessas plataformas, eles vão continuar vendendo. Se eles estiverem atrativos, vão continuar vendendo para Juiz de Fora, vão ter marca, eles vão continuar fazendo negócio. E esses espaços no centro, aí eu entro na pauta do Luísio. Ele está tentando trazer para perto do povo o Museu do Crédito Real. Aí nós vamos ter um museu, nós vamos ter 2 cafeterias do lado, nós vamos ter outra, nós vamos tomando o centro com outra prestação de serviço, com outro tipo de comércio que vai modernizando a cidade, vai trazendo outro tipo de atividade. A gente não perde o centro da cidade, entendeu? Isso já aconteceu em várias cidades da Europa, aqui no Brasil, regiões de São Paulo estão tomando isso. Juiz de Fora, hoje, a gente é a cidade das galerias, coisas. Mas a quantidade de bons cafés que tem hoje no centro de Juiz de Fora é um barato, cara. Você vai tomar um café num lugar, boas cafeterias, então começa uma mudança, vai mudando. Eu acho que o problema é a gente não ver que isso está acontecendo,
o que o Luiz falou. Você remar contra a maré é bobagem. Não tem adianta. jeito. Isso é inevitável. E segundo, tem que ter planejamento para essa ocupação acontecer da forma como está. Nós temos um centro maravilhoso. A gente tem que investir ali, modernizar, criar estruturas, criar outro serviço, outro tipo de comércio, incentivar o que tem, que eu acho que se mantém, vai continuar gerando emprego. Só que vai ter uma mudança e nós vamos ter que estar acompanhando. Gente, pergunta, o centro da cidade, né, é um mix de produtos. Quando se monta um shopping, como é que é feito o shopping? Como é que é construído um shopping? Primeiro você tem que ter âncoras, né? Uhum. As âncoras que levam os clientes até lá. Não tem nada mais injusto do que um shopping. Por quê? Porque no shopping os grandes não pagam, os pequenos pagam pelos grandes. Mas sem os grandes, o pequeno não vive. Exatamente. Tá certo? Então veja bem, você fala, pô, mas shopping? Shopping, os maiores beneficiados são as grandes empresas. Sim. O Rio Pequeno tem que pagar pelo grande? Não teria que ser o contrário, o grande pagar pelo pequeno? Não, porque se tirar o grande, o pequeno morre. Então, veja bem, nós temos que entender essa dinâmica dos negócios, né? O Ricardo falou com muita propriedade. Nós estamos no momento que o mix do centro de Juiz de Fora vai mudar, tá? Quando você monta um shopping, você seleciona empresas de todo segmento, você não quer pôr concorrente para ficar degladiando um com o outro lá. No shopping não existe isso, tá certo? Não tem 15 farmácias num shopping igual tem em vários quarteirões de Juiz de Fora, né? As farmácias provavelmente vão ocupar essas lojas desocupadas todas, porque Juiz de Fora tem mais farmácia que doente. Eu nunca vi um negócio desse, e estão todas crescendo, né? Quando eu vim para cá agora, eu passei em frente a nova indiana que está montando perto do colégio ali, que eu fiquei assustado com aquilo. Achei que era o supermercado e é uma farmácia indiana. Então, nós, na associação, que vivemos estudando, sabe, a gente observa, quando eu passo na rua, eu observo muito quem está carregando sacola, de onde é a sacola e tal, mas um fenômeno que a gente não conseguiu destrinchar ainda é como vende remédio em Juiz de Fora, como tem gente doente nessa cidade. Mas será Porque- que vende mesmo tanto Olha, gente, remédio mas- assim, Luiz? Né? Então, veja bem, tudo tem a sua época, o seu segmento, né? Nós estamos vivendo o momento das farmácias, porque o que está havendo de expansão no segmento de farmácias, né? Tivemos recentemente também, na entrada em Juiz de Fora, do BH, que fez uma diferença no segmento de supermercados e tal, e veja a coragem, a audácia disso, que nós temos muito orgulho de ter uma rede de supermercado, que é orgulho para todos nós, que é a Rede Bahamas. Nós temos em nossa diretoria o idealizador, o fundador do Bahamas, que é o Paulo Roberto Lopes, tem muito orgulho disso, e temos muito orgulho do Bahamas. Mas não é que o BH está achando espaço e montou várias lojas em Juiz de Fora, então o comércio é muito dinâmico, a roda gira, a fila anda. Perfeitamente. Edinho, o que você fala de tudo isso, Edinho? Bom, primeiro a pergunta que você fez, que era dirigida a nós dois, ninguém melhor do que o presidente da Associação Comercial para dar um show de explicação sobre essa mudança no cenário comercial e industrial, não só de Juiz de Fora, do Brasil e do mundo. Eu tenho minha filha que mora na Alemanha, ela não sai de casa, tudo é comprado pela via internet. Eles entregam, se não serviu, devolve e você não paga. E o mundo caminha, realmente caminha, não, o mundo já está caminhando nesse sentido. Quem não se adaptar vai naufragar provavelmente. E eu queria aproveitar e voltar a um assunto que você tocou sobre o eleitor, que você disse que muitas vezes a gente joga a culpa no eleitor. Mas vocês são testemunhas, o Ricardo, o próprio Desidério, e eu ontem mostrava isso ao Luiz, o Luiz tomou um susto. E não só ele, como vocês também, no programa passado eu mostrei. O que acontece, o Ricardo? E aí a associação vai ter um grande papel, como teve quando nós levamos essa ideia em 2014 para a Associação Comercial, eles encamparam, a maior bancada, foi feita a maior bancada da história de Juiz de Fora. Foram 9 deputados, sendo 5 deputados estaduais e 4 deputados federais. Sim. Até hoje, Juiz de Fora não mais repetiu essa bancada, sendo que o eleitorado continua crescendo. Hoje nós temos apenas 3 deputados estaduais e apenas 2 deputados federais. E o Aloysio muito bem falou isso, são a emenda, são dinheiro que deixa, além da representatividade política, Juiz de Fora perde. Você vê que nós temos cidades menores do que Juiz de Fora com representatividade maior. Montes Claros é um exemplo disso.
certo? Então nós temos que tomar muito cuidado. E aí o eleitor, eu acho que a associação comercial, e eu falei isso ontem para o Luísio, procure agregar as demais entidades, e eu nos programas anteriores que aqui participei, convidado por você, Desidério, eu sempre citei isso, está na hora de se unirem, porque ganham todos. O aumento da representatividade política ganha todos, ganha Juiz de Fora, ganha a população, ganha o comércio, ganha a indústria. Nós precisamos. E aí, o Ricardo, não é, o eleitor, talvez por desconhecimento, cabe uma pauta explicativa do porquê votar nos candidatos da cidade. Por esses motivos que o Aloysio aqui expôs, pelos esses motivos que aqui eu acabei de falar. Isso é muito importante e eu não tenho dúvida de que, havendo um engajamento, e eu tenho certeza que o Aloysio, com toda essa maestria em dominar, em conversar, em agregar as entidades, as pessoas, os empresários, o comércio, vão fazer uma grande campanha. E aí nós ficamos muito felizes, porque eu disse, eu não torço para A ou para B, eu tenho certeza que vocês também não torcem para A, para B. Você pode ter a sua opção pessoal, como todos nós temos, mas o que nós queremos é ver Juiz de Fora crescer, é ver a bancada de Juiz de Fora em Brasília ser maior. São novas portas abertas, independente do governo de esquerda, de direita, de centro. Então, foi mostrado aqui no programa anterior ao qual eu participei, e eu mostrei isso ontem ao Aloysio, nós tivemos 900, arredondando os números, 900 candidatos para deputado estadual e 900 candidatos para deputado federal votados em Juiz de Fora. Foram 100 mil votos, quase 100 mil votos. No programa anterior eu mostrei isso em detalhes. Daria para eleger mais 2 deputados federais e, no mínimo, mais 2 deputados estaduais. Mostrei isso para o Aloysio e ele imediatamente encampou a ideia, encampou a sugestão e já começou a arregaçar as mangas. E nós temos novidades nos próximos dias, inclusive o Aloysio vai falar com mais detalhes aqui. Outra ideia que eu levei até ele ontem, foi aqui conversado também, nós teremos um encontro com os candidatos ao governo, teremos a possibilidade de oferecer aos empresários da nossa cidade a oportunidade de ouvirem cada um dos candidatos que aqui se fizerem presente no dia 24, vai ser lá no Green Rio um jantar, onde está previsto 500 empresários participando. Só a associação comercial é capaz de fazer um evento com tamanha grandiosidade, como já fez nos anos anteriores e em eventos anteriores. Então, mais uma vez, fica aqui o nosso apelo a todos aqueles que estão nos ouvindo, a todos aqueles que estão nos assistindo, entendeu? Vão assistir através do vídeo. Esse vídeo o Aloysio diz que pretende enviar para todas as associações comerciais ao qual ele mantém contato, estão em atividade. São 330 associações comerciais. Será enviado para a Federaminas, será enviado para a FIENG, que outras cidades de Minas Gerais possam fazer a mesma coisa, entendeu? Vamos defender a nossa cidade, por isso a importância, talvez, quem sabe, brevemente, da implantação do voto distrital, né, Ricardo? Fala para a gente, Aloysio, por gentileza. Como que você pretende dar o pontapé? Como que será o início dessa campanha? Para onde você pretende levar essa campanha? Você tem uma ideia muito boa, por exemplo, outdoor nos ônibus. Sim. Né? Fala para a gente. Veja bem, Como você pretende fazer isso? Hoje, assim como as lojas estão mudando, a mídia também está mudando muito, né? As redes sociais hoje têm uma força que às vezes até é maior do que a TV aberta, mas nós não podemos abrir mão de um nem de outro. Certo. Então nós vamos buscar parceria com as TVs, tá? Tanto a Integração quanto a Alterosa e tal, que são parceiros nossos. Vamos buscar uma parceria com eles para divulgar essa campanha. Não temos, repito, não temos a pretensão de assinar essa campanha como uma campanha da associação comercial. Gostaria que isso fosse uma campanha de Juiz de Fora, tá? Mas muitos empresários, por exemplo, eu acredito que queiram investir nessa campanha, mas não querem colocar o nome deles. Eles preferem colocar o nome da entidade deles, que é a associação comercial, porque não existe campanha sem assinatura, tá certo? Então, veja bem, nós estamos colocando a associação porque sabemos que tem vários empresários de Juiz de Fora que gostam de investir, inclusive, na política, em candidatos, e não tem dúvida que eles têm essa sensibilidade,
que se nós tivermos mais representantes, nós seremos mais fortes. Então é uma oportunidade também para os empresários investirem nisso. Se quiserem colocar a logo deles no ônibus, ou na mídia social, ou na TV, ou nas redes sociais, para nós é a mesma coisa. Nós queremos resultado. A gente trabalha de resultado. Pelo que eu vi quando eu cheguei aqui, vocês ficaram surpresos que vocês não imaginavam que a associação comercial faz o que faz. Porque a gente não tem vaidade com nome, com mídia, a gente não divulga, isso para nós não é importante. Importante para nós é o ambiente favorável aos negócios, é criar ponte para os empresários, né? Isso é o que de fato importa. E eu ontem fiz contato com várias entidades, com o Sindicato da Panificação, o Sindicato da Construção Civil, liguei para o Casarim, para o Emerson Belotti, que é do CDL, do Sindicomércio, que o ideal é que todas as entidades abracem essa causa, porque o benefício é para a cidade, certo? Então, eu estou muito otimista que nós vamos entrar em todas as redes de mídia, tanto nas redes sociais, quanto nas TV abertas, quanto nas emissoras de rádio. Eu gostaria de dizer, Desidério, que um grande impulso que nós estamos tendo para startar essa iniciativa é o Fato Concreto, esse programa de vocês, que tem uma audiência brilhante, maravilhosa, e isso vai sensibilizar as rádios, que é bom para eles também abraçar essa campanha junto conosco, né? As rádios, as emissoras de TV, os influenciadores. Eu acho que é uma campanha que não é nossa, é de todos nós. Muito obrigado, Luiz. Ricardo Miranda, fica à vontade, Ricardo. Ô, Luiz, eu acho o seguinte, as pessoas não sabem, a gente fica focado muito, eu fiquei um tempo em Brasília, a gente fica focado muito em emenda parlamentar. O que acontece hoje? Para as pessoas terem a dimensão, por isso que eu falo muito de articulação política, que a gente está fraco hoje. O que acontece? O governo hoje, como a emenda parlamentar é impositiva, ela vai ser paga em algum momento. Então o deputado fica... E o impacto na hora da votação das emendas diminuiu muito. Por quê? Porque a emenda é impositiva, o governo vai ter que pagar em um dado momento. E aí, o que o governo fez? Ele criou, falo isso em Brasília, mas na Assembleia não muda muito, ele criou um tal de uma ação parlamentar. Então, ele tem recursos do orçamento, não é emenda, mas que vai contemplar Juiz de Fora dentro de uma política governamental. E aí, na hora da votação, ele coloca isso na mesa de negociação. Aí ele fala assim, olha, vocês da bancada mineira, o governo tem essa política para implementar lá agora. Se vocês votarem com a gente, vocês vão apadrinhar isso e nós vamos dar mais trânsito nisso. Se não votar, nós podemos adiar, vai ser no outro ano e tudo. Então, por isso que eu bato muito na tecla, assim, a emenda ficou muito fácil para o deputado hoje, a emenda, tanto do ponto de vista eleitoral, que é, aí chega aqui, eu destinei emenda para lá, grava um vídeo e mostrou que tem, não. Nós temos muito recurso, nós temos ação parlamentar, nós temos que fazer essa emenda chegar, nós temos que executar essa emenda, nós temos que pensar, mas o prefeito não quis, isso não resolve. Você tem que sentar com o prefeito, você tem que estar, e falta articulação, falta isso, e eu acho que a gente, o deputado hoje, na hora que ele vê, porque o Ed, eu estava falando do eleitor, é o seguinte, essa informação da importância, eu não tenho dúvida do trabalho, da importância de se votar num deputado da cidade, ela vai chegar, entendeu? Eu só acho que os nossos candidatos, que não são poucos, eles têm que comprar nossa campanha também e falar, o eleitor vai estar sensibilizado, que é a função das entidades, vai estar sensibilizado quanto essa importância. Eles têm que aproveitar para fazer esse compromisso com o Juiz de Fora também. Ricardo, entendeu? Mas... O parlamentar, o candidato a deputado, ele tem que entrar na nossa campanha e dar a resposta que o povo está querendo. Porque senão vai vir outro de fora, vai dar uma resposta alheia e vai levar o voto. Eu acho que tem que ser uma via de mão dupla. Aqui, as entidades vão sensibilizar o eleitor, que é necessário, vai ter um movimento, mas o candidato também tem que se comprometer. Mas só um minutinho, o voto que está indo para fora não é porque os candidatos de fora estão trazendo propostas, não. A grande parte
a grande maioria desses quase 100 mil votos para deputado federal e deputado estadual que foram para fora, é porque você tem um primo que mora lá no Montes Claros, você tem uma tia que mora lá em Varginha, você tem a parte das igrejas que tem um peso muito grande, as igrejas evangélicas têm um peso muito grande, às vezes é um candidato que vem de fora colocado aqui dentro. Então acaba votando. E aí o eleitor não tem ele não tem esse conhecimento de que não é por maldade que ele faz isso, não. Que ele, ao votar numa pessoa indicada, num candidato lá do sul de Minas, do norte de Minas, que é um direito legítimo. Não. É um direito legítimo. A legislação eleitoral, a lei eleitoral permite. Por isso a importância da implantação do voto distrital. Por que a maioria dos deputados não tem interesse? Porque você sabe que tem muitos deputados que nunca foram lá no norte de Minas, como nunca vieram aqui na Zona da Mata, e são votados aqui, tem 3 mil, 4 mil votos. Então, por isso, mais uma vez, a importância desse engajamento das entidades, que aqui foi debatido, discutido, e através da associação comercial, na pessoa do Aloysio, que dispensa comentários. Realmente é um orgulho para nós, Aloysio. E aqui, sem demagogia, você não precisa disso. Temos um homem com a sua visão, com a sua capacidade, com essa técnica de manejar muito bem essa sensibilidade junto à nossa população de fora. E eu não tenho dúvida, a associação, juntamente com as demais entidades que se engajarem, vão trazer um benefício muito grande para Juiz de Fora nesta eleição. Quero fazer uma denúncia aqui aos nossos internautas, que o Edinho acaba de defender a ideia do Alexandre de Moraes do voto distrital. Eu também defendo. Sinal de que o Alexandre de Moraes está se atualizando, tem alguma coisa boa. Não, eu vou além, então, só, Luiz, eu vou além nessa proposta. Eu vi uma discussão essa semana que eu achei interessantíssimo, o Edinho, que é o seguinte, assim, a eleição parlamentar no Brasil, ela tinha que acontecer diferente da do executivo, que o executivo se sobrepõe. As pessoas, às vezes, não têm noção da importância da eleição parlamentar. Porque a gente vai falar muito mais do voto no executivo, do presidente, do governador, do que... É verdade. Entendeu? E até para avaliação, o governo, se o governo tivesse... O exemplo claro disso acontece nos Estados Unidos. O governo que está, se ele souber que na metade do mandato dele a base pode mudar toda ou pode se fortalecer, ele tem outro tipo de cobrança para ele fazer um mandato diferente. Eu acho que se sobrepõe... Ô, gente, nós vamos votar esse ano. Presidente, governador, 2 senadores, deputado estadual e deputado federal. Ricardo, você quer ver um detalhe importante? E nós já falamos disso aqui, Luiz, e ontem nós conversamos muito sobre isso. Nenhum dos deputados federais e estaduais da nossa cidade se elege só para os votos de Juiz de Fora. Quantos aqui a gente tem dito? Olha, tem chance de se eleger, mas depende do voto lá de fora. E alguns lá de fora também pensam a mesma coisa. Então, mais uma vez, o motivo da importância são 100 mil votos que na eleição passada para deputado estadual e deputado federal foram votados em outros candidatos. Mas eu quero mexer com a Luiz justamente nisso que você falou, pelo seguinte: ele vai encampar essa campanha, mas tem um voto que é difícil de mudar, que é aquele voto, desculpa a expressão aqui, essa parte do eleitorado, que é o voto evangélico, o voto de cabresto. Entendeu? Eu posso dizer aqui que 80% desses 100 mil votos que você acaba de citar são votos das igrejas, que só pedem voto para candidato de fora. Eu quero te fazer uma pergunta aqui: quando que o deputado estadual Charles Santos trouxe um centavo para Juiz de Fora? Foi muito bem votado aqui. Por que Nicolas Ferreira fez para Juiz de Fora? Teve 30 mil votos aqui. E muitos outros. Ao passo que os candidatos de Juiz de Fora, que nós temos aí, o Noraldino, a Ana Pimentel, a Margarida enquanto deputada, o Júlio Delgado, campeão de envio de verbas para o Juiz de Fora. Então nós temos que falar o seguinte: é um desafio para o Luiz também, Luiz, mexer nessa parcela da sociedade que são os evangélicos. Eu ia dizer, inclusive, isso. Os evangélicos também são cidadãos de Juiz de Fora. Sim. E acredito que nossa campanha irá sensibilizá-los também, que nós temos que trabalhar pela nossa cidade, né? Eu penso o seguinte: nós não podemos pensar, nesse momento nós estamos focando pura e exclusivamente em Juiz de Fora. Depois que passar as eleições, eu pretendo
apresentar uma proposta, porque o que falta muito para a Zona da Mata, que está empobrecendo a cada ano, tá? É um projeto para a Zona da Mata. Nós temos que unir as entidades empresariais, a classe empresarial e desenvolver projetos para a Zona da Mata. Porque, por exemplo, se vem uma empresa para cá hoje, está ali Matias Barbosa, ela gera mais benefício para Juiz de Fora que para Matias, e para Juiz de Fora é muito melhor. Concorda? Então, veja bem, nós temos que pensar na Zona da Mata. Nesse momento, nós temos que fazer a maior bancada em Juiz de Fora, tá? Eu pretendo sensibilizar o meu presidente, meu amigo, presidente da Associação Comercial de Ubá, ele fazer uma bancada forte lá também. Se nós tivermos uma bancada forte na Zona da Mata, nós temos que criar uma fábrica de projetos. O que nós temos que fazer, além do parque tecnológico e do acesso ao aeroporto e etc., para alavancar negócios para Juiz de Fora. Então, esses projetos, nós tivemos os deputados, e as entidades são muito importantes para os deputados. Quase toda segunda-feira eu recebo algum parlamentar na associação, que quando ele está aqui, ele aproveita para passar lá para tomar café, independente de partido. Por quê? É importante para eles terem projeto. E a partir da hora que a gente cria uma fábrica de projetos, discutir, criar um plano estratégico para a Zona da Mata, e envolver todos esses deputados num plano, nós mudamos o cenário da Zona da Mata. Perfeito, né? Perfeito. Então, quer dizer, a âncora disso tudo, eu acho que tem duas. Uma está pronta, tá? Que é o Expo Minas. O Expo Minas agora foi comprado pela FIENC, na mão do Estado ele não funcionou e não ia funcionar mesmo, porque isso não é papel do Estado, tá certo? Mas na mão da FIENC agora eu estou otimista de que Juiz de Fora vai alavancar muitos eventos para Juiz de Fora, e o turismo de eventos alavanca toda a cadeia produtiva e gera muito negócio, tá certo? E o Expo Minas não é um equipamento de Juiz de Fora, é um equipamento da Zona da Mata. Então nós temos que unir a Zona da Mata para trazer e gerar mais negócio para cá, né? O Ubá, inquestionavelmente, é a referência em termos de imóveis, né? Nós temos que valorizar a indústria moveleira de Ubá, mas talvez o local de mostrar isso para o país, para o Brasil, seja o Expo Minas de Juiz de Fora, apesar das indústrias estar lá e elas devem continuar lá. E se vier alguma indústria de imóvel para instalar em Juiz de Fora, eu acho que é nossa obrigação direcioná-la para o Ubá, porque é lá que tem a qualificação e tudo. Então eu penso o seguinte: toda cidade, e na Zona da Mata, nós pensando na Zona da Mata, tem que ser sua vocação. A partir da hora que você descobre a sua vocação, tudo torna-se mais fácil, né? A vocação da Zona da Mata está escrita. Veja bem, aqui para o comércio, para importar, exportar, é maravilhoso, é fantástico. Nós temos um Porto Seco aqui, que a associação trabalhou muito para criar esse Porto Seco em Juiz de Fora, cujo gestor do Porto Seco é nosso diretor na associação, vice-presidente setorial. Nós temos uma logística favorável, porque nós estamos num local, então Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória. Então, para a logística, nós estávamos falando agora há pouco Mercado Livre, né? Mercado Livre é um, mas vão surgir vários outros. E a logística, hoje, Juiz de Fora tem uma vocação natural para logística e para turismo de eventos, certo? Já teve no passado uma vocação muito forte para a indústria, que foi muito forte, que contribuiu fortemente para chamar Juiz de Fora de Barcelona Mineira, mas que isso mudou. Hoje, Juiz de Fora é inexpressivo em termos de indústria, né? A gente é muito forte hoje. Eu tive a oportunidade de presidir um conselho mantenedor do plano estratégico, que nós lançamos isso no ano 2000, no Cine Teatro Central, que naquela época nós fizemos uma análise do que seria Juiz de Fora no ano 2020. Isso foi publicado em 2000, esse livro está aí para quem quiser ver, Plano Estratégico Juiz de Fora. Eu fui presidente do consórcio mantenedor. O que era o consórcio mantenedor? Nós reunimos as empresas para bancar isso, contratamos uma consultoria de Barcelona, onde eu estou indo agora, inclusive com a prefeita também, no final do mês de outubro, para buscar soluções para recuperar Juiz de Fora, porque Barcelona é uma referência em inteligência artificial, em cidade inteligente e tal. Nós estamos lá agora para buscar novas ideias para Juiz de Fora, mas veja bem, a partir da hora que você tem um plano desse, você tem uma bancada. A classe empresarial de Juiz de Fora é muito pujante, ela é muito forte, ela se adapta, tá certo? A quantidade de industriais que tínhamos em Juiz de Fora, quantas malharias, fábrica de meia, fábrica de cueca, fábrica de tudo, e isso foi um segmento que acabou mudando para Petrópolis, mas nasceram outros aqui,
né? Então, acho que Juiz de Fora é uma cidade rica, uma cidade que tem muito potencial, tem gás natural, tem Porto Seco, tem ferrovia, tem rodovia, tem tudo aqui. Tem tudo, tem o Expo Minas para alavancar negócio para cá, tem um parque tecnológico nascendo aí, que muda tudo, né? Nós temos tudo, gente, nós temos tudo para ser uma grande cidade, uma referência no Brasil e, não diria em Minas, no Brasil, tem tudo. Basta a gente querer e acho que só depende de nós. Passos importantes que nós devemos dar. Essa questão que nós estamos iniciando aqui hoje nesse programa Fato Concreto, que é aumentar nossa representatividade política. A partir daí, unir as classes empresariais para fazer um projeto para a Zona da Mata. Não é para Juiz de Fora. Se vier empresa para o nosso entorno, tá? O aeroporto regional foi uma iniciativa de Itamar Franco, nós pleiteamos muito isso. Tá? Tem muita gente que critica, mas não é um aeroporto exclusivamente para Juiz de Fora, ele é para desenvolver a Zona da Mata e ele até hoje não atingiu a sua missão, até porque o acesso para lá está uma merda, me perdoa a palavra, mas tem gente, eu mesmo, várias vezes, vou viajar, eu prefiro ir para o Rio, porque pegar... E quando eu vou para o Rio, pelo menos a gente tem mais previsão de chegar se não tiver bandido na linha vermelha e tal, né? Certíssimo. E daqui para cá é caminhão, congestionamento. Você tem que sair daqui com 2 horas de antecedência para chegar no aeroporto regional. A estrada não é duplicada, muito caminhão, uma dificuldade tremenda. Quando eu estava gestor do Expo Minas, Desidério, eu fui numa feira no Rio de Janeiro e disse para os empresários que eles tinham que trazer uma feira da construção civil para Juiz de Fora, que aqui o Sindicato ficou muito forte, a associação ia apoiar, e estava nascendo Alphaville aqui, tinha muita oportunidade para a construção civil. O Juiz de Fora? Tá. Eu falei, nós temos um centro de convenção maravilhoso, maravilhoso, que acampa essa feira de vocês, o custo lá é muito mais barato, e vai ser um sucesso absurdo isso lá. Eu falei, quantos aeroportos tem Juiz de Fora? Quantos voos tem para Juiz de Fora por dia? Falei, meu amigo, essa resposta eu vou ficar te devendo. Você não sabe quantos voos tem para Juiz de Fora? Não, são centenas, milhares. Quantos aeroportos tem em Juiz de Fora? Eu falei, 3. Nós temos o aeroporto da Serrinha, que é mais para voos executivos. Temos o aeroporto Itamar Franco, que é um aeroporto internacional, que é próximo, 40 quilômetros de Juiz de Fora, e temos o Galeão. Ele falou, Galeão é Rio de Janeiro. Eu falei, geograficamente. Porque ele está mais para o Expo Minas de Juiz de Fora, que onde vocês estão fazendo essa feira, tá certo? Que chama Rio Centro, mas fica a quase 60 quilômetros do aeroporto do Galeão. E entre você descer lá e subir aquela Serra de Petrópolis, que clima maravilhoso, parar no Alemão para tomar um café e vir e pegar a linha amarela para vir para Rio Centro, você há de concordar comigo que qualquer empresário prefere ir para o Expo Minas Juiz de Fora que para o Rio Centro do Rio de Janeiro. Então, o Galeão está mais para Juiz de Fora do que para o Rio de Janeiro. Então, veja bem, gente, nós temos que sensibilizar esses políticos da importância da gente recuperar esse acesso ao aeroporto regional, que também é muito importante para nós, apesar de a gente ter o Galeão, mas o aeroporto da Serrinha, né? O aeroporto da Serrinha está bem sinalizado agora, com alguns equipamentos e tal, mas nós temos que... As pessoas de Juiz de Fora costumam dizer que o aeroporto de Goianá, Itamar tinha que ter feito o aeroporto em Juiz de Fora, não fez plano de topografia. Mas, gente, o aeroporto de Belo Horizonte, lá tem um nome certo, né? Confins. É nos confins de Belo Horizonte. É uma viagem para chegar em Confins e outra para onde você for. Mas ninguém acreditava naquele aeroporto, ele custou emplacar. Hoje é um fenômeno o aeroporto de Confins. Todo ano tem ampliação no aeroporto de Confins, né? E aquilo... Ninguém acreditava. O aeroporto de Confins, há 5, 10 anos atrás, era igual ao aeroporto de Goianá. Puta, aquele aeroporto lá no cu do Judas, quem é que vai? Porra, prefiro ir de carro pro Rio que ir para lá e tal. Então, veja bem, gente, nós temos que acreditar que nossos equipamentos estão prontos, o Juiz de Fora está pronta, só precisa da gente para crescer. O aeroporto está ali, melhorou o acesso. Não vai faltar aquilo, deve ser um canal de importação e exportação. Nós temos Porto Seco aqui, nós temos acesso de ferrovia, nós temos aeroporto, nós temos tudo, certo? Então vamos pensar... Inclusive mão de obra. Mais na Zona da Mata. A única coisa que falta, a associação comercial, durante longos anos, a maior demanda
dos trabalhadores. Eu atendia gente o dia inteiro que disse, pô, procura associação que o Luiz arrume emprego para você, ele dá um telefonema, me arrume e tal. E eu, graças a Deus, eu sou muito grato, eu penso que a gente nunca pode perder a oportunidade de ajudar as pessoas, seja quem quer que seja. Nós estamos nessa vida para servir, né? A pessoa está desesperada, a família passando dificuldade, procura a associação comercial, a gente dá um telefonema e arruma um emprego, e o cara recebe o primeiro salário. Isso é um trem que eu tenho que segurar para não chorar quando eu conto isso. Quando o cara recebe o primeiro salário, ele compra a caixa de bombom garoto, vai lá e entrega para o presidente, que eu tenho que agradecer, que ele arrumou um emprego para mim. Hoje, inverteu. Hoje as empresas que me ligam, Luiz, eu preciso de gente para trabalhar, cara. Onde é que tem mão de obra? Não tem mão de obra. A maior dificuldade hoje que a classe empresarial vive é a falta de mão de obra. Tá? Eu fiquei muito fã do prefeito de Ubá, porque eu fui em Ubá com o secretário de Desenvolvimento de Minas, numa palestra lá, da Federaminas, e eu reivindicando que o nosso papel é gerar emprego e renda. Quando eu acabei de falar, o prefeito, passar a palavra para o prefeito de Ubá, o prefeito foi lá e falou, eu quero discordar totalmente do presidente da Associação Comercial de Juiz de Fora. Tudo que ele quer para Juiz de Fora, eu não quero para Ubá. Gente, o que eu fiz para o prefeito me atacar aqui, né? Cara, mas eu saí de lá fã do prefeito, cumprimentei, dei um abraço nele. Ele falou, olha, eu não quero empresa nenhuma vindo para o bar. Por quê? Hoje eu pago ônibus para ir em Rodeiro, para ir a 60 quilômetros no entorno de Ubá, para trazer funcionário para trabalhar na indústria moveleira de Ubá. Então, o bar não está... Isso que vocês estão me apresentando aqui, de gerar emprego e renda, de trazer indústria para cá, o bar não precisa disso hoje, não. Eu preciso é de gente para trabalhar. Veja quando... Gente, há 10 anos, se eu falasse um negócio desse, vocês iam me internar. Hoje, você vê como é que o cenário, que a economia é dinâmica. Isso muda, assim. Há 10 anos atrás, nós estávamos lutando contra o desemprego, né? Tinha que gerar emprego e renda, gerar emprego e renda. Hoje tem emprego, tem renda e não tem gente para trabalhar. Eu acho que nós trabalhamos demais no passado para gerar tanto emprego e renda que hoje não tem mão de obra. Perfeito. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa, Fato Concreto, mas me perdoa, Luiz, eu quero te fazer uma pergunta. Me perdoa, só um minuto. A Associação Comercial, ela participou ativamente naquele período da crise climática, no dia 22, 23 de fevereiro, que causou todo aquele transtorno, vítimas fatais, óbitos de fora. Mas ninguém nunca soube disso. A oportunidade de o senhor falar para a gente agora, você falar para a gente, como que a Associação Comercial participou na ajuda daquelas pessoas desassistidas? Desde eu acho que a gente faz muito pouco, nós deveríamos fazer muito mais. Nós estamos nessa vida para servir. Se nós somos empresários hoje, tivemos esse dom divino, essa iluminação, acho que a gente tem a obrigação de ajudar muito mais. E acho que a gente nunca deve divulgar o bem que a gente faz. A gente recebe tudo em dobro, não precisa fazer mídia em cima disso. Eu penso assim, acho que todos nós devemos assim. Ajuda em silêncio é mais valioso. Às vezes, quando você divulga uma ajuda que você está dando para a pessoa, de certa forma você está humilhando ela, não precisa disso. Certo? Nós estamos aqui para servir. Eu acho que a gente faz menos do que deveríamos fazer. Todos nós devemos pensar nisso com muito carinho, tá? Porque a vida é muito rápida, né? Para a gente perder a oportunidade de estar ajudando as pessoas. E vamos continuar assim, não vamos divulgar, fazer mídia, nada do que a gente faz de positivo. Igual essa campanha que nós estamos startando, que eu acredito no resultado, no sucesso dela. Eu estou falando aqui com tanto entusiasmo para envolver as pessoas. Mas não quero que alguém fale, Luiz, startou uma campanha. Não. É a cidade que está startando. A gente não precisa de foco nem de farol, a gente precisa de resultado. Perfeitamente. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Fato Concreto. Os senhores ficarão agora com as considerações finais. Primeiro de Edson Fonseca, o Duda Mendonça de Fora, o Edinho Careca. Depois aqui o nosso querido amigo Ricardo Miranda. E o último a falar é o nosso querido convidado, que muito nos orgulha aqui, o Aloysio Vasconcelos, que ele vai passar para a gente também, nesse período, a agenda da Associação Comercial e sobre o evento do dia 24/9. Fique à vontade, meu querido amigo. Desidério, mais uma vez, muito obrigado. Muito feliz e honrado por estar aqui novamente, agora dessa vez fazendo companhia aqui
a essa ilustre pessoa, essa figura ímpar no cenário da nossa cidade. Eu sou suspeito porque eu tenho uma grande admiração, um grande respeito por tudo que ele é, por tudo que ele representa e por tudo que ele tem feito pela nossa cidade. Foi um prazer muito grande levar a vocês o conhecimento, o fato concreto de estar sendo o primeiro a saber desses dois fatos importantes que irão acontecer no cenário da nossa cidade, que é a campanha que a Associação Comercial, juntamente com as demais entidades, vão estar colocando em prática nos próximos dias, que é vote nos candidatos da nossa cidade. Isso é muito importante. Mais uma vez, o apelo a todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Pensem bastante, reflitam bastante. Parabéns à Associação Comercial por encampar essa ideia. Tem certeza vai dar certo, como deu também em 2014. Ricardo, você é outra figura que é uma honra muito grande. A gente está sempre conversando, trocando ideias, a gente está sempre aprendendo e é mais uma oportunidade que a gente teve de estar junto. E se Deus quiser, não faltarão outras oportunidades. Para mim é sempre uma honra estar aqui no seu programa Fato Concreto. Você que leva isso ao conhecimento de muita gente, a Zona da Mata toda fica sabendo. E ser o primeiro a tomar conhecimento, você faz por merecer. Parabéns, Desidério, pela sua história. Parabéns, Desidério, pela sua coragem. A sua luta está tendo reconhecimento. Desejo a todos o nosso muito obrigado. Fiquem com Deus. Ricardo Miranda, fica à vontade, suas considerações. Gostei do Edinho falando da sua coragem. Coragem. Não pode ver o cupim que esconde atrás. Que isso, você é corajoso demais aqui, mas muito obrigado de estar aqui. O Edinho, muito generoso, mas é muito bom. Eu e o Edinho conversando, a coisa ficou boa. De vez em quando ele fala, mas a gente liga. Eu tô vendo aqui, eu trouxe os números. Esse negócio de número, ninguém é igual ele. É só você ligar, sabe tudo. Interessante. E o Heloísio, foi um prazer. Assim, eu já tinha entrevistado o Heloísio há muito tempo, mas eu era muito novo na Tribuna de Minas, lá atrás. Agora eu tô conversando. Mas é legal, cara. Eu gosto muito dessa grandeza. Eu acho que toda vez que a gente cria muito polarização, quando a gente fica brigando de lado, a cidade pede, todo mundo pede. E a Associação Comercial, Desidério, nós temos muita informação. Eu acho que nós temos que combinar com o Edinho, pelo menos uma vez por... Toda segunda-feira, não. Nós não vamos te tomar muito tempo, mas uma vez por mês nós temos que tomar um café lá, tá? Exatamente, verdade. Marcar de lá, nós vamos ficar sabendo de muita coisa que está acontecendo. Meus amigos, o Edinho é melhor que o IBGE em números. Meu querido Aloysio Vasconcelos, chegou o momento das suas considerações finais, fique à vontade. Desidério, eu gostaria de te dizer o seguinte: eu rezo e peço muito a Deus para que não deixe eu ter vaidade, porque a vaidade não nos leva a nada. Uma das maiores virtudes que eu admiro nas pessoas é a humildade. Mas hoje eu vou divulgar para a classe empresarial de Juiz de Fora e para as associações comerciais do Estado de Minas e do Brasil esse programa. Não porque eu vim aqui participar. Eu acho que é um fato concreto esse programa, o serviço que vocês prestam à cidade, à comunidade. Gente, isso é maravilhoso. Isso a cidade tem que respeitar, tem que aplaudir, porque vocês ouvem o lado A, o lado B. E olha, eu vou postar isso, inclusive, para a classe empresarial de Juiz de Fora. Toda vai estar vendo, fato concreto, para quem não viu, acredito vai ver pela primeira vez. Não porque eu estou aqui, porque vocês merecem essa mídia, essa divulgação e esse reconhecimento da comunidade. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado mesmo. Muitas coisas que eu falei aqui eu não falaria se não fosse provocado, porque, repito, nosso objetivo é resultado. Muito obrigado, querido amigo. Meu querido amigo Rogério, tem um taco de beisebol guardado aqui atrás da porta, para você dar uma cacetada no Edinho e outra em mim, porque a gente está ouvindo aqui nos corredores da política local que a Aloysio Vasconcelos será candidata a prefeito em 2028. Agora você se vira aí. Aloysio, nosso muito obrigado. Edinho, nosso muito obrigado. Ricardo, nosso muito obrigado. E até o próximo programa. Forte abraço a todos. Forte abraço.